Aliados de Jair Bolsonaro aguardam a decisão do ex-presidente sobre quem será o seu possível sucessor na candidatura a 2026. Por quê? A depender de quem for o indicado, de quem concorrer, há um jogo de cadeiras, peças de xadrez que vão se movimentando. Né, Igor Damasceno? Conta pra gente. É exatamente isso, Evandro. Mais uma vez, ótima tarde a você e também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso 3 em 1. A gente sabe que Jair Bolsonaro já é considerado carta fora do baralho nas eleições do ano que vem, por causa da condenação de 27 anos e 3 meses de prisão na primeira turma do STF, mas antes disso ele também já tinha 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral, condenações essas de inelegibilidade. Então, realmente a direita não pode contar com Jair Bolsonaro no ano que vem, apesar dele dizer o contrário. Mas sabendo bem dessa situação, então, fica em aberto quem será o apadrinhado político de Jair Bolsonaro, ou seja, aquele político que ele vai apoiar nas eleições do ano que vem para fazer oposição ao presidente Lula, que, como a gente disse há poucos instantes, é pré-candidato à presidência da República. E por que isso? Porque a estratégia do Partido Liberal nas eleições do ano que vem é eleger o maior número de senadores. Serão 54 vagas que estarão em disputa de norte a sul do país. E por que o Partido Liberal e legendas aliadas querem tanto o Senado Federal? Para tentar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e outros colegas lá na Suprema Corte. Então, eles querem a maioria esmagadora de cadeiras lá no Senado para conseguir esse objetivo de aprovar o impeachment do ministro, algo que hoje é considerado bastante impossível. Então, quando Jair Bolsonaro escolher o seu candidato para as... Perdemos a comunicação ali com o Igor Damasceno, daqui a pouco a gente vai retomar a conversa com ele. Enquanto isso, eu já quero saber aqui a opinião dos nossos amigos sobre essa situação. Vejam só o quanto essa dificuldade que a direita está enfrentando para já apontar um nome também vai mexendo com as escolhas em outros. Por quê? Se um candidato não for concorrer à presidência da República por determinado partido, ele vai para outro cargo. Por exemplo, Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é um pré-candidato, digamos, um presidenciável pelo PSD. Só que o PSD já se acertou com o Tarcísio. Se o Tarcísio for o indicado para a direita, o Ratinho deixa essa candidatura de lado e há uma possibilidade dele concorrer a outro cargo, como, por exemplo, o Senado. A mesma coisa vai acontecendo com outros estados que esperam esse alinhamento para fazer o negócio caminhar. Então, vejam o quanto um cargo está segurando toda uma movimentação, todo um xadrez político, né, Alangani? Exatamente, Evandro. E olha só, o objetivo da direita, aliás, um objetivo muito acertado como objetivo, difícil é chegar lá, é fazer o número máximo de senadores, né? Só que para isso você precisa definir também quem que vai ser o candidato da direita, justamente para não travar essas posições. E não só isso, essa definição é importante porque a eleição já começou. Veja os movimentos do presidente Lula, claramente se colocando como o candidato da esquerda, como o candidato à reeleição. Está usando a máquina, está fazendo discurso de campanha. Então a direita precisa também contra-atacar, porque senão não dá tempo, porque agora o Lula está jogando sozinho, está jogando sem defesa. Então a direita também precisa ir para o ataque. Ou seja, qual vai ser a pauta da direita? Vai ser segurança pública? Vai ser a corrupção do INSS? Vai ser a economia, que a inflação está elevada? Né? A perda de poder de compra do trabalhador? Então, quão antes, Evandro, essa direita conseguir se organizar, qual vai ser o nome? Melhor vai ser para ela, tanto para fazer deputado, tanto para fazer senador e também para fazer a oposição ao governo federal e ao Lula. Fala, Piperno. Eu acho que esses movimentos, quando se fala em direita, isso não é tão simples assim. Até porque a dificuldade, na verdade, é da direita bolsonarista e da direita e de um pedaço da centro-direita, direita moderada, um pouco mais oportunista. Vamos imaginar, por exemplo, o presidente nacional do PSDB, Gilberto Kassab. Muito bem, Kassab apoia a candidatura Tarcísio. E ele tem claros interesses aqui em São Paulo também, porque ele se coloca como uma das possibilidades para a sucessão de Tarcísio, desde que, então, Tarcísio seja o candidato ao presidente.
Muito bem. Mas será que esse objetivo, e o objetivo de boa parte da centro-direita, esse objetivo teria o respaldo lá do governador do Paraná, Ratinho Júnior? Porque o governador do Paraná, que é um nome ainda não devidamente debatido e discutido em muitos círculos, é alguém que está posicionado de uma forma muito privilegiada para essa sucessão, e eu venho insistindo nisso há muito tempo. Por quê? Porque ele já larga bem, já larga aí perto da casa dos 2 dígitos, em algumas pesquisas até com 10%, 12%, e ele é muito jovem. E, independentemente do resultado, né, de uma hipotética candidatura dele, ele certamente nacionalizaria o seu nome visando, por exemplo, a eleição de 30. Ele vai continuar jovem em 2030. Então ele tem tempo, ele tem lenha para queimar nesse sentido. E provavelmente objetivos que são contraditórios aos do presidente da sigla dele. Ô Bruno Musa, como é que você avalia, né, essa dificuldade que esses integrantes da direita têm de se posicionarem politicamente, até pensarem nas campanhas que eles vão fazer, sem que haja a definição do principal, que é o cargo à presidência da República? Vamos lá, o cargo ele é principal, mas ele também é extremamente relevante nós analisarmos o quadro do Senado, né, Evandro? De fato, a gente vê um parlamento, e vamos deixar de lado aqui todo e qualquer julgamento que a gente tenha sobre ele, do fisiologismo, do centrão, da centro-direita, da esquerda, enfim, do processo político, como eu sempre bato nessa tecla aqui. É inevitável olharmos da importância do parlamento hoje em dia e como ele vem ganhando força. Fica muito claro como ele é muito mais forte hoje, tem um controle muito maior em cima do executivo do que era, por exemplo, no primeiro mandato do governo Lula, no segundo mandato do governo Lula. Principalmente, um dos fatores, e principalmente, a quantidade bilionária das emendas parlamentares. Então, eles têm um poder muito grande, eles sabem desse poder. Então, de fato, o executivo é importante? Claro que é importante, mas o executivo, o presidencialismo de coalizão no Brasil, na minha opinião, está numa crise bastante dura, o que mostra que o parlamento brasileiro sabe desse poder, interfere cada vez mais para angariar maiores poderes. Volta no que eu sempre falo. Para mim, não tem a ver com o bem comum, a busca de um projeto de poder que muitos lá sequer sabem. Na hora que precisam debater, leem ali os principais pontos de programa de governo deles, mas está pouco se importando. O que importa ali é o dinheiro no bolso mesmo e nos seus redutos para continuar com o seu projeto de poder. Então, eu acho que é extremamente relevante nós debatermos a quantidade de senadores e o PL sabe disso. Tenho todas as críticas também ao próprio PL com a minha ideologia, como eu falo, sempre de mais à direita, liberal, libertário e etc. Então, o processo político ele tá bastante complexo e fica cada vez mais claro que o Bolsonaro não conseguirá realmente participar das eleições no próximo ano, e eles sabem que se de repente você ganha, imaginemos que eles consigam eleger, a direita consiga eleger um presidente, se não houver também uma coalizão dentro desse parlamento, como eu mencionei agora, as pautas pouco andarão, pouco ou nada andarão. Então, eu acho que é importante, é uma eleição que se torna cada vez mais relevante para o caminho ou para o destino que o Brasil quer trilhar nos próximos anos.